Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Melo, de São Paulo, gravando agora o vídeo número 213, terceira série do comentário sobre maldição hereditária. E eu até coloquei aqui, modifiquei um pouco, nem maldição, nem hereditária. Bem, nós já vimos lá no Antigo Testamento, vamos resumir agora, não é? Que todas as palavras proferidas por Deus em relação ao seu próprio povo, aos habitantes dos cananeus e enfim, aquela gente que nós conhecemos, nenhuma das palavras de Deus elas tinham um alcance na questão espiritual do povo, mas nas relações políticas, sociais entre eles, né? No Novo Testamento nós não encontramos apóstolos amaldiçoando ninguém, isso não existe no Novo Testamento. Existem sim palavras duras, né? Palavras de autoridade, como no caso lá de Ananias e Safira, né, que enquanto todos contribuíam com amor para a obra de Deus, Ananias e Safira confabularam em casal, não vamos entregar tudo não, dá só uma parte para ele, para o apóstolo, né? E assim eles fizeram. E Pedro, se vocês mentiram, não foi para mim, foi para o Espírito Santo. Ananias caiu ali mesmo, morreu, depois veio Safira, né? E também morreu, uma palavra de autoridade apostólica, que não existe hoje na boca de nenhum dos chamados apóstolos que estão por aí espalhados pelas televisões, não se preocupem com isso. Isso foi escrito para o nosso ensino, aconteceu para que nós aprendêssemos a temer a Deus e a respeitar aqueles que são realmente chamados por Deus para servir como ministros. Vemos o caso de Simão o Mágico lá em Atos 8:20, que queria comprar de Pedro, não é? O dom espiritual, ele viu Pedro impondo as mãos, e o Senhor batizando com o Espírito Santo, curando. Elimas, o encantador, lá com Paulo, né? Atos 13:10. Essa gente toda, citamos no vídeo anterior sobre o Haiti e de outros lugares também, não é? Que o pessoal deu o nome que quiser, mas na verdade espíritos de adivinhação é o que existe por trás de tudo isso. Ninguém desce, ninguém que tenha partido para a eternidade desce para comunicar, confabular com ninguém, não é? Provérbios 30:11 diz assim, Provérbios 30:11, há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Acho que essa geração que a gente vive hoje, né, quando dizem coisas duras aos pais, é uma forma de amaldiçoar. Mas não tem nada com hereditariedade, não tem nada com aquela maldição que as pessoas emplacam por aí, achando que isso, a pessoa lá dentro está como que apodrecido pela maldição, né? Essas coisas jamais, né? Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Por que vamos sofrer, né? Agora, eu respeito muito, e aí eu trago aqui algumas experiências minhas, porque apesar de ter aceitado o Evangelho, né, de fato, com 18 anos e 6 meses, em 1965, mas eu tenho uma tradição dentro da igreja, tendo avô pastor, tendo meus pais que viveram dentro da igreja. Meu pai afastou-se dos caminhos do Senhor quando chegamos em São Paulo e passou a frequentar espiritismo, e tivemos sessão espírita dentro da nossa casa, com a minha mãe, que era filha de pastor, criada no Evangelho. Tudo isso eu vi pessoas possessas, endemoniadas. Depois que Jesus me batizou com o Espírito Santo, nos meus trabalhos ministeriais, visitando, me deparei com gente endemoniada da pior, sabe, coisa de apavorar, mas também nunca, graças a Deus, nas igrejas onde dirigi, em alguns casos, já aconteceram isto, mas também sem maiores problemas, porque a autoridade de Deus está em nosso coração, né? E, portanto, volto novamente a dizer que a hereditariedade traz consigo traços que são herança só do código genético, nada a ver com questão de maldição hereditária. Tirem isso da cabeça. E se você, porventura, porque eu passei uma temporada, agora estou contando experiência minha, né? Meu pai foi um homem muito honesto com ele mesmo e com a família, não é? Ou melhor, perdão, ele foi muito honesto com os de fora, com os amigos. Não era um homem de beber nem de fumar, era um homem do trabalho, trabalhava demais, barbearia. Mas era desonesto com ele próprio, se deixava enganar pelos outros, ele se roubava
para dar para os outros, e até tirava da família para dar para os outros. E meu pai nunca foi um homem próspero, teve muitas oportunidades, mas nunca soube aproveitar isso. E houve um determinado momento, talvez em função dessas coisas que acontecem por aí, dessas pregações, sabe, malditas, não é? Que a gente vê pela televisão aí, eu achei que alguma coisa não estava indo bem na minha vida e que eu estava no mesmo caminho do meu pai, né? E aquilo me incomodou por, creio que um mês, 2 meses mais ou menos, me deixou muito, sabe, assim, agitado, com aquela preocupação, estou no mesmo caminho, vai acontecer a mesma coisa comigo, até que um dia eu repreendi no nome do Senhor Jesus, porque eu percebi que era espírito de engano, tentando operar na minha mente, né, no meu pensamento, porque não é invadir o homem interior, não, tem gente que acha que é isso. Quando eu digo que Satanás tem um relativo acesso à caixa de pensamento do homem, ele acha que a gente está falando que Satanás pode entrar no cristão. Eu não estou falando de possessão maligna ou demoníaca, eu estou falando de efeitos no mundo espiritual, de que Paulo sabia perfeitamente bem. Paulo tentava ir para um determinado lugar, né? Satanás impediu, está lá em Atos dos Apóstolos, né? Paulo passou por essas experiências ruins na vida, e a gente sabe exatamente como é que esse mundo espiritual trabalha. Eu tenho muita experiência com isso ao longo dos meus, né, quase 55 anos de cooperação e quase 40 de pastorado, todas as experiências que eu já tive, de tudo que eu já vi na minha vida acontecer com famílias, com pessoas e tal. Posso dizer com certa tranquilidade, sem a pretensão de querer ser a última cocada do pacote. Sabe como é que é? Aquele cara que entende de tudo. Não, se quiser me reprovar, reprove na Bíblia. Pode até dizer, pastor, o senhor está errado, ensinando errado. Simplesmente não existe maldição hereditária, nem a própria maldição em si, ela não existe, porque ninguém é amaldiçoado para sempre, do ponto de vista da vida, entendeu? Ou mesmo da área do espírito, mas simplesmente perde a oportunidade porque se distancia de Deus, vira as costas para Deus, deixa de receber o que é realmente importante para a vida. Então, queridos, eu vivi muitas coisas na minha vida, vi muitas coisas acontecerem em relação a desmantelamento de vida conjugal, não é? De tudo que eu já apurei muitas vezes. As pessoas são fracas, elas se deixam levar. Vou dar um exemplo dessa pandemia, né? A televisão jogou em cima de todo mundo que está morrendo, milhares. Agora, como não tem mais no Brasil, estão começando agora a pegar os milhões, eles gostam de números grandes, e agora estão começando a pegar os mortos do mundo inteiro, para dizer, olha, morreu milhões de pessoas. Isso impõe um certo pavor, e a gente vê que as pessoas, grande parte delas, morrem de medo, ficam com medo, dá a mão para a gente, sabe, se esconde atrás da máscara, aquela coisa toda, e nós não devemos ter pavor. Respeitamos, enfim, essas leis, as recomendações, as medidas de disciplina de relação social, sem problema nenhum, estão exigindo, vamos fazer o que a lei manda, mas eu não tenho a mínima preocupação com isto. Se uma doença me pegar, um mal qualquer me pegar, vou recorrer aos recursos naturais, porque a medicina é de Deus, não é nada de engano. Podemos fazer o bom uso da medicina e buscar isso, mas sem que isso atinja a nossa alma, fazendo-nos sucumbir sob o medo, que diz lá em Provérbios, se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Normalmente essas coisas causam pavor nas pessoas, não é? Eu morei morei numa casa em que tinha um centro de umbanda que quando dava 4 horas da madrugada, às vezes no sábado para domingo eles ficavam batucando lá aquele negócio todo, até que um dia eu orando ao Senhor e aquilo cessou, o pessoal desapareceu daquele lugar. Tenho nada contra umbandista, por favor, não é? Eu respeito as religiões, mas a minha palavra é aquela, prego aquilo que a Bíblia nos dá. Deus dá oportunidade para todos se chegarem a Ele pelo arrependimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E manifestou a sua graça em Cristo para que, libertos do pecado, fôssemos feitos servos da justiça, filhos de Deus, sabe? Herdeiros da vida eterna, nos deu o penhor do Espírito Santo. Que mais do que isso? Somos libertos.
Essas coisas passaram, não tem nada a ver na nossa vida. Então pare de pensar que se alguma coisa não está bem, se alguma coisa não está bem, vá orar a Deus, procure verificar o que é que está atropelando a sua vida, busque sabedoria, busque graça, busque bons conselhos. Gente boa, pastores bons, homens de Deus na igreja espalhados, que dá bons conselhos pela palavra do Senhor, e se liberte desses medos, desses pavores aí. Nada disso acontece. Eu digo isso com toda a segurança. Não há maldição para quem não é, para quem é crente, para quem não é crente. Não há maldição para ninguém. Vivemos em um mundo que, na verdade, Jesus deixou muito claro que esse mundo é dominado pelo mal, dominado por Satanás. Ele disse: aí veio o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Disso nós sabemos, temos convicção, tá certo? E que Satanás domina esse mundo e procura atrair. Ele é o pai da mentira, o pai da violência, de toda a maldade. Ele é o mentor de tudo isso aí, entendem? Ele sempre levou a humanidade, procurou levar a humanidade a fazer oposição a Deus, a confrontar Deus, e assim por diante, mas não temos que ter medo nenhum. Portanto, queridos, Deus os abençoe. Eu citei vários textos aí que vocês podem consultar. Então, nem maldição, nem hereditariedade, não tem nada dessas coisas, nem o mal chegará à tua tenda. Aliás, é o Salmo 119, não é isso? Nem o mal chegará à tua tenda. Temos que ter essa confiança no Senhor. Deus os guarde. E teria muito mais recursos, mas eu faço esses vídeos, o limite seria 10 minutos. Passamos 2 de 15, esse de 11h40. Mas queremos que você seja abençoado. Inscreva-se no meu canal, me ajude e também compartilhe esses vídeos com pessoas que você sabe que tem esse tipo de problema, para que elas sintam essa libertação. Então, graça e paz aos corações. Deus vos abençoe em tudo.